Primeira parte do versículo de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, diz: recebendo o galardão da injustiça. É isso que você quer para a sua vida? Independentemente de quem você quer que seja. É isso que você planta? É esse galardão aqui que você quer da injustiça? Se for esse que você quer, se essa recompensa que você quer, então continue semeando injustiça. Continue falando injustamente, perseguindo os outros, falando mal dos outros, levando e trazendo, se prostituindo, mentindo, levantando falso, idolatrando, na feitiçaria e em outras coisas. Continue. Aí no final de tudo você vai receber esse galardão aí da injustiça. Na parte final do versículo ele diz que está reservado, está guardado essa recompensa, o galardão da injustiça, porque o galardão é uma recompensa. A palavra de Deus diz que Deus tem um galardão da justiça, tem um galardão da injustiça. Quem decide é você. Ninguém é obrigado a andar como mentiroso. Ninguém é obrigado a viver uma vida de engano. Ninguém é obrigado a andar com feiticeiro. Ninguém é obrigado a andar com idolatra, com mentiroso. A palavra de Deus diz que a parte do mentiroso é o sofrimento eterno. Ninguém é obrigado a fazer nada que desagrade a Deus. Ora, veja que os apóstolos, os profetas, morreram da forma que morreram, para não ceder para a injustiça, para o reino das trevas. Então quem decide é eu e você. Por isso que a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é mais do que vitorioso. Mas é se tiver em Cristo. Como é que eu estou em Cristo? Vivendo a novidade de espírito. O que é uma novidade de espírito? É vivendo agora uma vida nova, praticando obras que Deus vai recompensar tanto nessa vida como na vida vindoura. Um dia Pedro perguntou para Jesus: Senhor, eu deixei a pescaria, e ele foi dizendo para Jesus o que tinha deixado. Deixei minha família e abri mão de muita coisa para te seguir. O apóstolo estava preocupado. O que era que tinha para ele? Sem dúvida o que Jesus falou foi além do que ele queria ou imaginava. Porque Jesus diz: Pedro, aquele que deixou amor de pai, amor de mãe, amor de filho, abandonou tudo por amor de mim, ganhará muito mais. Ganhará nesse mundo e na vida vindoura, que é a vida eterna. Ganhará por fim a vida eterna. Mas aí fica a orientação. Pedro abriu mão.
Quando eu vejo essas pessoas, irmão, que eu aceitei Jesus, mas não abri mão das falsas amizades, dos amigos mundanos, das má companhia, não dá sinal que aceitou Jesus, não. Em outras palavras, nem declara que aceitou Jesus, porque a Bíblia diz que aceita a pessoa, o ser humano, aceita Jesus não é na boca, é no coração. E não é o coração de carne também que a Bíblia está falando. A Bíblia, quando fala do coração, fala da casa espiritual, porque o coração é o centro da casa. Por isso que a Bíblia sempre você vai ver ela apontando o coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurado aquele que obedece a Deus, porque está relacionado com a casa espiritual. Então, o apóstolo deixa claro aqui que vão receber o galardão da injustiça. Porque Deus tem a vida eterna, Satanás a condenação eterna. Só que Satanás leva o homem, leva a humanidade a desobedecer a Deus para ir para o abismo com ele. Por isso que a palavra de Deus diz que Satanás foi lançado sobre a terra para que sirva de exemplo para a humanidade. Da mesma forma, os exemplos da Bíblia, os acontecimentos que estão na palavra, para servir de exemplos. Todo acontecimento que está relacionado na palavra é para chamar-nos atenção, seja ele positivo, seja ele negativo. Há coisas que homens de Deus que alcançaram uma maduridade, uma posição espiritual que a gente não vai alcançar. Mesmo assim eles falharam. E não é porque eles falharam naquela área que a gente, como inferior a eles na parte espiritual ou na experiência espiritual, que temos que fazer do mesmo jeito. Lá está como exemplo para a gente não fazer. Então, se a palavra de Deus está dizendo aqui que eles vão receber esse galardão da injustiça, é para quem está vivendo uma vida assim. Saia, deixe de plantar, de fazer o que desagrada a Deus, porque tudo aquilo que se planta vai colher. E é bom por isso, vai colher. A palavra de Deus diz que quem planta amor, colhe amor. Quem planta vento, colhe tempestade. Essas pessoas aqui vão colher, receber o castigo eterno. Por quê? Porque estão plantando a injustiça. A recompensa é o castigo eterno, porque plantaram injustiça. Viveram uma vida fora da vontade de Deus. Então, quer ser bem-aventurado? Faça o bem. A Bíblia diz que quem faz o bem, diz claro que é filho de Deus. E esse bem não é somente fazer o bem e viver uma vida ao contrário. O bem, a fé e as obras andam junto. A Bíblia fala as obras mortas e as obras da fé. Porque as obras da fé é um testemunho claro que aquela pessoa pertence a Deus, porque ele ou ela não está meramente fazendo por uma ordem humana, mas por uma ordem divina, fazendo pela sua própria fé na palavra de Deus. Está sendo movido pela fé, que é um agir de Deus nas nossas vidas, através da obediência à sua palavra. Então, que venhamos se despertar e venhamos acordar para a realidade enquanto